Começa agora o podcast Paraná Centro. É um oferecimento de FATEC, Faculdade de Tecnologia do Vale do Ivaí. Alô, você? Estamos aqui mais uma vez com o podcast Paraná Centro e hoje nós temos aqui o Bruno Rafael Rosa. Ele é psicólogo clínico, era enfermeiro, fez uma transição de profissão nesse ano 2023 e nós vamos falar sobre o assunto que é psicologia, a importância disso na vida das pessoas, a trajetória de sucesso, né, que o Bruno já vem percorrendo e buscando entrar na área da saúde e agora ele vem para a área da saúde mental, que é importante. Então, nós temos aqui um profissional da área. O podcast Paraná Centro tem essa visão de trazer profissionais de todas as áreas para trazer conhecimento para quem nos acompanha, para a nossa audiência, para aqueles que estão aí nos assistindo no YouTube, no podcast Paraná Centro ou no Facebook Jornal Paraná Centro. Então, não deixa de seguir lá no Facebook a nossa página e no YouTube você se inscrever no nosso canal e apertar o sininho lá para receber as notificações das entrevistas. Hoje nós teremos mais 2 entrevistas. Em seguida aqui, hoje é o dia do contador. Nós teremos aqui a Patrícia Carvalho da Silva e o seu João Macias Nogueira. Eu vou pedir para o nosso técnico aqui levar um celular lá para o Marquinhos lá, que está gritando aqui. E tirar esse som, se for trazer de volta aqui, ok? E daí, Bruno, como é que está? Tudo bem? Obrigado aí pela sua presença, muito obrigado pela sua participação. Estou vendo que você é jovem, quantos anos? Fala um pouquinho aí dessa tua iniciação. Bom dia, Miguel, bom dia a todo mundo que nos acompanha aí pelo Facebook, YouTube. Como o Miguel me apresentou, meu nome é Bruno, sou psicólogo clínico, tenho 38 anos, então não sou tão novo assim, mas também estou na metade ali do caminho, né? Está na meia légua. Metade do caminho e é um prazer estar aqui hoje, obrigado pelo convite. Tá? Pode mandar aí que eu já voltando ao nosso técnico que correu lá, isso aí, ó. Nosso técnico precisa levar um celular lá, agora corre aí, ajeita aí, porque o podcast é isso aí, eu já falei, improviso. E os erros têm que acontecer durante a entrevista para dar audiência. Isso, fica mais informal, fica legal, Exatamente. né? Eu digo, se não tiver falha, não tem meme, não tem audiência. É isso aí. E daí, Bruno, você fez enfermagem. Onde você fez enfermagem? Eu fiz enfermagem em Londrina. Eu me formei em 2008. Certo. Sou aluno lá da turma da Unopar 2008. 2008 já, hein? Isso. Já faz aí 16 anos quase. 16 anos de enfermagem, 16 anos na área da saúde. Um pouquinho antes tinha feito curso técnico, então eu estou aí na área da saúde há mais ou menos uns 20 anos já. 20 anos. 20 anos. E você trabalhou aqui em Ivaiporã? Trabalhou aqui em Ivaiporã? Trabalhei em Ivaiporã, trabalhei no Hospital Bom Jesus, trabalho hoje, sou concursado ainda no município de Jardim Alegre, né? Certo. Trabalho lá no hospital. Da prefeitura? Isso, da prefeitura. Mas você ainda atua lá? Atuo ainda. Estou fazendo essa transição de carreira ainda, né? Tô vendo. Não é uma coisa que a gente consegue fazer do dia para a noite, mas estamos aí com 2 profissões, tocando, né? Isso é bacana. Você é casado? Não, sou solteiro. Solteiro, então dá tempo de cuidar das 2 profissões. Mas assim, qual que foi a motivação? Você é enfermeiro dentro do sistema de saúde e qual foi a tua ideia de dizer, não, eu tenho psicologia agora na FATEC, inclusive, que você se formou em dezembro, né? Até parabenizar a FATEC por esse curso aí, que eu falo que muitas pessoas falam comigo que têm vontade de fazer psicologia, porque o que vai acontecer agora, o mundo cuidou do corpo até agora, parece que está resolvendo cuidar da cabeça agora, que eu acho que é da onde partem todas as decisões. Mas da onde partiu a sua vontade dentro do sistema de saúde, da enfermagem, de se tornar um psicólogo clínico, abrir um consultório? Vai lá. Eu gosto sempre de falar assim, que não foi a minha escolha de fazer psicologia, não foi um desapontamento com a profissão da enfermagem, né? Pelo contrário, a enfermagem foi muito importante na minha vida e é ainda muito importante na minha vida. Eu falo assim que eu fui muito abençoado com a escolha dessa profissão porque me possibilitou ser um ser humano muito melhor a partir da enfermagem. Porém, o que me motivou a escolher psicologia, fazer psicologia, quando eu tinha 10 anos de formado na enfermagem, eu acabei passando por um processo de terapia. Então, eu precisei buscar um processo terapêutico com uma psicóloga. E esse processo ele foi tão importante na minha vida que quando deu 10 anos que eu estava na enfermagem, eu pensei assim, agora eu preciso estudar alguma coisa, eu não quero ficar parado mais, né? Certo. E aí eu falei, vou fazer uma pós-graduação, vou fazer alguma outra faculdade. E daí foi quando eu
fui pesquisar um pouquinho sobre psicologia e também o benefício de ter o curso aqui tão perto de nós, né? Porque até então, psicologia era um curso que tinha em outros lugares só muito distantes daqui, grandes centros, né? Isso. E aí, o que aconteceu? Quando eu vi que na FATEC tinha psicologia, eu comecei a pesquisar um pouquinho sobre o curso, eu falei, e vou começar. A psicologia foi tão importante para mim, ela transformou minha vida, esse processo de autoconhecimento que eu tive na psicoterapia foi tão especial que eu falei assim, olha, eu acho que eu consigo ajudar outras pessoas através disso também. Certo. E entrei no curso. E durante a graduação eu fui me encontrando ali mesmo, fui vendo que era isso mesmo que eu gostava, né? E foi muito especial passar por esse processo. Interessante, né? Ó, já mandaram aqui a Lucimara Cristina Castro, conhece? Não? Conheço, minha amigona. Tá mandando aqui, excelente profissional de saúde física e mental. Lucimara, ó, curte, compartilha aí no podcast, no YouTube, o podcast Paraná Centro, e se inscreva no nosso canal. E passa a seguir o Jornal Paraná Centro também lá no Facebook. A gente agradece a tua audiência aí. Eu sempre estou aqui falando com os entrevistados do podcast, que vêm bater papo. Nem falo muito em entrevista, porque eu gosto do podcast, que é isso. É bate-papo, é a janela dos vizinhos, né? Uhum. Antigamente era no bairro lá, a pessoa ficava ouvindo sobre as pessoas, precisava ficar na janela. Agora as pessoas precisam ficar só no YouTube, no celular, deixa ali do lado, vai trabalhando, escutando. E eu quero agradecer a Lucimara e já se inscreve no nosso canal para receber as notificações, aperta o sininho lá. E nós estamos aqui com um bate-papo com o Bruno Rafael Rosa, pouquinho que eu conversei com ele aqui, vi a dedicação já, eu quero entender mais, porque eu também aprendo aqui no podcast Paraná Centro com os profissionais que nós temos trazido aqui. Ontem foi um show, trouxemos aí uma engenheira civil, uma arquiteta, a engenheira civil a Patrícia Zampier Poleto e a arquiteta a Sheila Poleto Euric, que deram um show aqui. Depois, à tarde, nós tivemos aqui a Sofia Norato, que é farmacêutica, e o Alexandre Carvalho, que é empresário, administrador de empresas, falando sobre os suplementos. Ele é da área da farmácia e ela é farmacêutica, o casal. Também deu um show, aprendi bastante ontem. E hoje eu quero aprender sobre psicologia aqui com o nosso psicólogo clínico, que saiu em dezembro da FATEC e já está atendendo a população. Quer dizer, você não saiu por decepção da enfermagem. Você gosta da área da enfermagem. Gosto. Só que aí você quis fazer algo mais. Sim. A terapia foi o divisor de águas para mim. Foi certo. O que me motivou, né? Então, eu precisei de terapia durante um tempo. Como psicólogo? Como psicólogo, né? É interessante também, Miguel, fazer um adendo aqui, que hoje em dia muita gente se intitula terapeuta, né? Certo. E terapia, ela realmente é com o psicólogo, né? Se você quer uma terapia com resultado profissional, é com o psicólogo. A gente precisa ficar muito atento nesses detalhes também, né? E a terapia, para mim, como uma psicóloga que me ajudou muito, muito, muito no momento da minha vida que estava bem, bem complicado, né? A gente precisando ajustar algumas coisas ali. Foi tão especial para mim, esse processo do autoconhecimento para mim foi tão forte que eu vi na psicologia uma oportunidade de poder possibilitar isso para outras pessoas também. Então, quando eu tive que escolher, né, qual carreira seguir além da enfermagem, ou se eu ia continuar na enfermagem e fazer uma pós-graduação, alguma coisa nesse sentido, eu automaticamente pensei em psicologia. O que às vezes no começo pesou um pouquinho, eu falei, meu Deus, mas eu vou começar 5 anos ainda estudando de novo, né? Porque uma pós-graduação é menos tempo, 1 ano e meio, 2 anos, né? Mas eu falei, eu vou encarar. E fui para a FATEC, né? E a FATEC, conversei lá na FATEC e entrei, comecei o curso. No começo a gente fica um pouco deslocado, né? Voltar para a sala de aula depois de muito tempo, né? Você já voltou o quê? Quantos anos você estava? 35? Eu estava com 32 anos, eu acho. São quantos anos a psicologia? 5 anos. 5 anos. 5 anos. Mas depois a gente vai se encontrando. E foi assim, o período da graduação, o maior desafio foi levar o trabalho. Na época eu tinha 2 empregos, porque eu também fui professor até dezembro agora, durante 10 anos no Barbosa, no Colégio Barbosa. Você corre muito, hein, Bruno? Bastante. Deixa eu fazer uma pergunta interessante para você. Eu acho assim, se você puder falar, às vezes você não vai querer entrar no assunto, mas qual foi a necessidade sua, qual o problema que você tinha, que a psicologia resolveu. Que você se encantou? Que você pode falar ou não? Posso falar sim. Na verdade, assim, eu acho que juntou Abre o jogo pra nós. Uma correria. Eu trabalhava muito naquela época e eu comecei a entrar num estado de estafa, assim, sabe? De cansaço mental e daí um humor mais deprimido. E eu comecei a
a ficar mais depressivo mesmo. Certo. Né? E foi quando eu comecei a notar alguns comportamentos em mim de não tinha vontade de trabalhar, não tinha vontade de fazer um monte de coisa, eu só queria ficar em casa e tal. Mesmo assim, a gente tocava a vida, né? O que acontece com muitos trabalhadores hoje, muitas pessoas, né? Eles estão doentes, têm um problema ali, mas estão no modo automático, né? Então, vão tocando a vida dessa forma. Entendi. E eu decidi procurar ajuda. Confesso para você que eu fui com muito preconceito, porque... Fui na ponte... Não falei para ninguém, porque assim, naquela época... Antes de eu ter esse contato com a psicologia, eu achava que psicologia, como a maioria das pessoas acha, que era coisa de gente doida, né? É doido, por isso que precisou do psicólogo. Então, eu marquei psicólogo, assim, bem escondidinho, né? E cheguei naquele consultório, naquele dia ali. E, para mim, a partir da primeira sessão, já foi muito especial. Eu tive um lugar onde eu fui acolhido, onde a pessoa me acolheu, a gente conversei sobre muitas coisas ali que estava engasgado, que a gente precisava falar, né? Então, eu fui muito bem recebido pela psicologia, né? Eu tive a graça de ter um psicólogo que me acolheu desde o primeiro instante. Então, a minha experiência foi muito positiva, né? Foi com um bom profissional. Foi com uma boa profissional. E ele enrolou um pouquinho, né? Ele não falou tudo, mas assim, vamos falar, eu vou aprofundar essa conversa aí. Mas aquela história de você procurar, por exemplo, nós temos trabalhado muito contra o suicídio. Não pode falar. Pode falar, não pode falar em prevenção. Né? O jovem, que você ainda estava jovem, 32 anos aí, antes disso, foi aos 31 pelo jeito. Por aí. 31 anos. Começa a desistir de viver se ele não buscar apoio? Você teve esse momento? Olha, não, talvez você não foi, Miguel, também não foi tanta coisa, mas dá um desânimo da vida. Sim, na verdade... Fala um pouquinho mais sobre essa... Porque muita gente vai se identificar com o teu testemunho, viu, Bruno? Exato. Na verdade, assim, eu não cheguei a esse extremo de pensamento, assim. Eu acho que foi, assim, a vida foi paralisando, foi perdendo o sentido, né? Eu acho que hoje em dia está todo mundo numa busca desenfreada por trabalho, dinheiro, poder, né? Todas essas coisas aí. E eu acredito que isso foi um peso para mim, sabe? Então, foi isso que me motivou a buscar a terapia. Eu vi que eu estava entrando num modo muito deprimido, depressivo mesmo, certo. Sabe? Mas hoje o que eu tenho notado, essa pergunta que você fez, nós não temos uma idade específica. Tá todo mundo hoje meio que perdendo o sentido de vida, né? Desde um adolescente até uma pessoa já de mais idade. Nós estamos vivendo num mundo que está contribuindo para que tudo se perca o sentido. Por exemplo, né, hoje em dia nós conversamos um pouquinho antes sobre o podcast, essa ferramenta maravilhosa, especial que né, para a gente levar informação para as pessoas de uma forma informal. Porém, a dependência tecnológica, as redes sociais, tudo isso também gera uma padronização. Então, o jovem, por exemplo, ele entra numa rede social e ele acha que aquilo ali é uma realidade, né? Entendi. Então, ele acha que a vida dele não tem sentido. Por quê? Porque o que tem sentido é aquela viagem que a pessoa postou, a foto que ela posta e assim por diante. E isso acontece com todas as pessoas, né? Eu tenho acompanhado muito isso no consultório. Eu falo que hoje um dos temas que a gente, enquanto psicólogo, precisa estudar muito é a questão da dependência tecnológica. As pessoas que têm o celular como um apêndice do corpo, né? Como uma parte do corpo ali, que não vive sem mais, e a gente, claro, tem muita coisa que a gente depende do celular, mas hoje tudo tem contribuído para a perda do sentido de vida, né? Principalmente esse mundo muito virtual e que mostra tudo de uma forma muito bela, muito bonita, muito colorida, e quando a gente volta para o mundo real, que é um mundo onde a gente sofre, né? Porque tem sofrimento, o sofrimento faz parte da vida, né? E a gente acha que isso daqui não é legal, então a gente fica muito preso em coisas que não são reais, né? Interessante. E você pode falar mais, mas esse mundo virtual, onde as pessoas tiram foto do que é belo somente, ele gera na pessoa uma ansiedade de chegar naquilo? Com certeza. Pode falar um pouquinho sobre essa questão de visual? Com certeza. Na verdade, gera ansiedade, gera depressão. Por quê? Porque você fica... O celular tem até um lugarzinho muito bacana ali dentro dele que ele mostra para você quanto tempo você passa por dia em rede social. Então, muita gente hoje, quando a gente conversa com uma pessoa assim, que vem procurar por conta de ansiedade, depressão,
A primeira coisa que a gente trabalha é a questão do celular. Quantas horas por dia você passa no teu celular? Por quê? Porque se ela passa 4 horas por dia no celular, ela não tem tempo mesmo para fazer academia, ela não tem tempo para fazer um monte de coisa que hoje é importante, porque quando a gente fala de saúde mental hoje, a gente não fala do psicólogo que senta ali, a gente vai conversar eu sou psicólogo, você vem me procurar e você vai falar e eu vou só te ouvir. Não, eu preciso ajudar você a reorganizar a sua vida. E reorganizar a vida passa por atividade física, passa por sono de qualidade. Se a gente não tiver isso, não organizar isso, a gente vai chover no molhado. Você vai ficar me procurando ali várias sessões e a gente não vai ter resolutividade. Né? Então, que ele precisa se ajustar ao que precisa o psicólogo ajustar a indicar, vida. é isso? Exatamente. Um psicólogo hoje que não pensa nessas coisas, ele vai ficar só ali recebendo aquele paciente ali várias sessões e aquilo nunca vai se resolver, porque a gente não fala de cura, né? Mas o tratamento para a ansiedade, além, claro, de sair um pouco disso daqui, do celular. Do virtual, né? É voltar para o mundo real. E voltar para o mundo real com qualidade, né? Voltar para o mundo real hoje fazendo uma atividade física, dormindo bem, né? Então, isso é muito importante. Bruno, você sendo enfermeiro, você deve ser esse motivado, porque quem mexe com a área de saúde fala, às vezes o médico fala, eu sou mais psicólogo do que apliquei o trabalho da medicina no paciente, ou mediquei. E eu tinha um amigo que falava isso, o doutor Pedro Salviano, que é falecido, nosso saudoso Pedro Salviano, dizia, Miguel, papoterapia. Ele usava esse termo, poucos falavam em papoterapia. E você vendo os pacientes na enfermagem, você viu que eles precisam muito mesmo desse aconselhamento, dessa visão. Foi isso uma das coisas que te motivou? Muito. Na verdade, 10 anos de profissão, eu posso falar com muita propriedade sobre isso, porque eu até brinco com o pessoal. Falo, olha, a gente tinha que ter um psicólogo aqui nesse pronto-socorro. Eu brinco com o pessoal ali, né? Porque muitas vezes, Miguel, a pessoa ela vai para o hospital numa necessidade de ser ouvida, de alguém que dê atenção para ela. Nós temos essas necessidades, né? Um grito. Existe, obviamente, a doença orgânica, Sim. que também nós podemos depois até relacionar com a doença mental também, né? Mas existe a doença orgânica, aquela pedra no rim, que a pessoa vai procurar, cólica renal e tudo mais, mas também existe aquela pessoa que entra no hospital, interna, aí você vai lá, senta um pouquinho do lado da cama dela, conversa um pouquinho com ela e ela já melhora. Daqui a pouco ela já está pedindo para ir embora, daqui a pouco ela já quer alta, ela só queria um lugar onde alguém pudesse ouvir, né? Às vezes um conflito que ela está vivendo dentro de casa, o hospital acaba se tornando um refúgio para ela, né? Então, aquelas pessoas que procuram serviço de saúde de maneira muito recorrente, se a gente for investigar, ela não está precisando muitas vezes ali só do médico, ela precisa de uma equipe multidisciplinar, ela precisa de um psicólogo, ela precisa de alguém que às vezes chama ela numa salinha ali para conversar, para fazer uma investigação melhor. Por quê? Porque às vezes o problema dela não é ali, ela está procurando ali... É um grito, um grito, né? Ela quer, na verdade, solucionar um problema que está dentro de casa, um problema que está dentro dela também. Interessante, hein? Aqui, lembrando aqui, a Evelyn Renata mandou um aplauso para você, a Bruna Rosa, que pessoas que você deve Tudo conhecer. minhas irmãs. Já estão ligadas a família, deixa eu pegar o sobrenome, Rosa, né? Quem tem família tem tudo, a família, né? Rosa está ligada lá, ó. Já são, mas olha, dentro de casa é o lugar mais difícil de fazer sucesso, tá? Não se engane. Sim, com certeza. Se eles estão aplaudindo, é porque realmente as meninas, reconhecem. Eu e a minha família, a gente tem um relacionamento maravilhoso, assim. E as minhas irmãs, então, nem se fala. São bacana. Muito importantes para mim, a gente é muito grudado. Muito bem, vamos dar continuidade aqui. A gente está falando com o Bruno Rafael Rosa, ele é psicólogo clínico, ele se formou em dezembro do ano passado, mas já vinha da área da saúde desde 2008, na área da enfermagem. Você dava aula no Barbosa Ferraz, você em que matéria? Técnico em enfermagem, o curso técnico. Você era técnico em enfermagem? Eu dei aula para eles no curso técnico em enfermagem, como enfermeiro. Então, enfermeiro agora, hoje, psicólogo clínico. E nós estamos falando sobre essa importante ferramenta, né? Ele é um profissional, já vi, dedicado da área da saúde e que com certeza já é um sucesso no que está fazendo, porque a FATEC recomendou você,
para que você viesse até o podcast Paraná Centro. Quero agradecer ao Rony Ferreira, toda a equipe da FATEC. Não sei quem exatamente que falou, acho que você falou o nome dele lá, o Thiago. O Thiago, né? O Thiago também é do curso? O Thiago, né? que fez o contato comigo. O Thiago, quero agradecer o Thiago. Eu esqueci o sobrenome dele, já alguém me dá cola aqui que eu já sei. E agradecer o Thiago e a FATEC, o Rony Ferreira, nosso diretor, pela indicação, porque é importante que esses profissionais como o Bruno venham aqui para trazer informações para a nossa população. O Bruno, e a cabeça, você tem o percentual, de cada 10 que se internam, você acha que quantos precisam do psicólogo? Que as prefeituras vão passar a usar isso agora, acho que obrigatoriamente, né? Na área social, o psicólogo já usa em vários lugares. Mas quantos por cento você acha que vai para a medicina, que vai buscar o médico clínico geral, o especialista, que precisa, que poderia resolver, às vezes, com um bom aconselhamento? Isso. Eu acho que uma coisa não anula a outra, né? Entendi. Nós não podemos dizer assim que a pessoa não pode procurar o serviço ou que ela vá procurar e ela não precisa daquela ajuda. Eu acho que hoje em dia todo profissional da área da saúde, Miguel, tanto o médico que está ali no postinho, ele tem que ter essa visão. Ele tem que entender e saber que o paciente, às vezes, que chega ali com uma dor de cabeça, com alguma coisa, ele não está só procurando aquilo que, às vezes, aquilo ali é só a pontinha do iceberg, né? É o físico, né? É o físico. Mas, assim, tentando responder a sua pergunta, que ela é um pouco difícil, eu acredito que a cada 10 pessoas, hoje, nós podemos ofertar um atendimento para umas 7, 8 pessoas. Um atendimento psicológico. Não eximindo, né, o tratamento... Claro. Médico, da enfermagem, tudo mais, o tratamento, mas de todas essas pessoas que procuram, grande parte dela ali, a gente poderia ofertar um atendimento psicológico para boa parte delas. Que ajudaria muito na recuperação. Ajudaria muito na recuperação, com certeza. E o teu consultório? As pessoas estão indo já... Obviamente estão, mas assim, você está gostando do resultado? Você abriu há 8 meses, né? 8 meses, eu abri em janeiro, comecei em janeiro. E o resultado? Tem pessoas te procurado? Você tem... Bastante, eu costumo dizer assim que... Conta pra mim isso aí. Eu tenho sido muito abençoado, eu tenho recebido mais do que aquilo que eu pedi. Tá bom. Então, eu estou com uma agenda bem cheia, graças a Deus. E isso não, nem tanto assim pela questão de... é um sucesso, não é isso. É porque a gente se forma, cada um se forma com uma missão. Tem gente que vai se formar e ele vai ter um intuito mesmo de ganhar dinheiro com aquilo somente, né? Entendi. Eu me formei com o intuito de ajudar mesmo, porque um dia eu fui ajudado, a psicologia me salvou, me ajudou, né? Então, hoje eu quero retribuir de alguma forma. Então, eu consegui encontrar na psicologia esse meio. O consultório, eu estou atendendo desde janeiro, recebo pessoas de todas as regiões aqui. Então, eu tenho pacientes de Manuel Ribas, Arapuã, pacientes de Ivaiporã, grande parte, Lidianópolis, Jardim Alegre. Então, graças a Deus, tem uma procura grande, até mesmo porque, Miguel, hoje em dia, o pessoal quebrou um pouco esse preconceito com a psicologia, né? Viu que é normal, viu que é normal e viu que é uma necessidade, que está chegando uma fase, às vezes, um momento da nossa vida que a gente precisa reorganizar, realinhar a nossa vida. E, às vezes, sozinho a gente não está conseguindo. Então, um profissional que pega ali toda aquela bagunça e ajuda você a organizar é muito importante. Muito importante. A Beatriz Brentan. Parente também não? Mandou palminha aqui. Amiga. E a Lucimara Cristina Castro, da FATEC, sem dúvida a melhor, né, instituição educacional, deve ser, do Vale do Ivaí. Olha, a FATEC... Medicina chegando, está aqui a Lucimara. É isso mesmo, se Deus quiser, estamos torcendo para a medicina chegar. A FATEC realmente, ela fez uma diferença na tua formação? Fez diferença. A FATEC, primeiro que ela veio como uma desbravadora aqui para a nossa região, né? Cursos, às vezes, que a gente estava ali, o pessoal tendo que sair muito longe, morar fora, eles tiveram a audácia, a coragem, aí, a ousadia de trazer para nós aqui pertinho de nós, né? E a FATEC, a graduação ajudou muito, muito mesmo, Miguel. Eu quero parabenizar eles, porque nós enfrentamos uma pandemia aí no meio da nossa graduação, sabe? Você imagina, hein? Então, foram 2 anos ali e nós percebemos assim um esforço da parte deles para tentar
manter a qualidade do ensino durante esses 2 anos. Entendi. Então, nós pegamos ali nós tivemos essa pedra aí no nosso caminho durante a graduação. Essa geração né? nossa foi premiada, né? 100 anos depois, né? Exatamente. Da primeira pandemia aí. E a FATEC foi assim, muito importante, fez a diferença na formação, sabe? Eu fico muito feliz de ter sido aluno da FATEC. Muito bem. Aqui, ó, o pessoal tá mandando aqui, ó. Lolo e as bonecas tá aqui, ó. Tá dizendo aqui, mandou aplauso. A Caroline Santos e a Malu Vídeos. O pessoal tá mandando, tá ligado aqui, né, Valdir? No nosso podcast Paraná Centro. Hoje a gente está com o Bruno Rafael Rosa, psicólogo clínico. Tem uma história de sucesso aí. É enfermeiro, ainda atua. Servidor público municipal da Prefeitura de Jardim Alegre. Tá lá no Hospital Municipal? Tô lá. Mas daí, vamos dar um spoiler aqui. Vai ficar nos 2 até quando ou pretende já migrar? Eu já apertei um start ali coloquei um prazo ali para fazer essa transição de carreira. Para essa migração, né? Eu falo que o amanhã a Deus pertence, mas claro. O intuito hoje é fazer a transição de carreira, sim. Né? Mas você não sabe o tempo. Não sei o tempo. Coloquei um tempo ali de 2, 3 anos ainda para me organizar, porque depende de uma organização, sim. Seja ela financeira e tudo mais, claro, né? Você vai mas hoje a enfermagem ela é muito especial. Porém, sim. Miguel, o que eu percebo? Nós estamos aí nessa briga do piso salarial e tudo mais, né? Que está acontecendo. Cansativo, né? Hoje eu vejo assim que a gente está melhorando muito. O pessoal tem olhado com mais carinho para essa profissão e eu acredito em dias melhores para essa profissão, que é muito importante, tá? A enfermagem hoje, ela segura a saúde nas costas. Eu acho que, na verdade, não vou discordar, mas pontuar. A enfermagem, ela se mostrou necessariamente forte durante a pandemia. Quanto ela é importante na vida das pessoas, né? Exatamente. Porque ela é assim, sempre aparecia o médico, o médico, obviamente, é o fator principal aí de todo o tratamento, né? É o cara que coordena tudo. Mas a enfermagem mostrou o seu valor durante a pandemia e isso não volta mais. Isso foi um avanço de 30 anos. As pessoas não tinham noção. Sempre o anonimato para os enfermeiros, enfermeiras. O anonimato. Na recuperação das pessoas, eles não vinham. Quando eles começaram a formar fila para tirar o paciente e sair aplaudindo o paciente que se recuperava da Covid, eles deram aos enfermeiros, e eu quero deixar claro isso aqui no podcast Paraná Centro, o verdadeiro valor. Né? Na verdade, até é interessante pontuar também que o médico ele não é o protagonista da saúde. Sim, mas ele vem a vida toda como protagonista. Isso é uma coisa muito do Brasil mesmo, sabe? Você acha que em outros países não? De elevar o médico a um patamar muito, muito alto, assim, entendi. Né? É uma coisa meio glamourizada, né? Quando, na verdade, quem convive dentro de um hospital, quem trabalha dentro de um hospital, sabe que o médico sozinho ele não faz absolutamente nada. Isso vem do Brasil colônia, né? O médico sozinho ele não faz absolutamente nada. Assim como o enfermeiro sozinho também não faz absolutamente nada, né? Então, eu acredito que hoje nós falamos muito de equipe multi, né? Equipe multi é muito importante. Então, é o médico, é o enfermeiro, é o psicólogo, é o fisioterapeuta, é a nutricionista. Se cada um fazer o seu trabalho, nós temos um atendimento de qualidade para o nosso paciente. Você falou isso mesmo, do atendimento múltiplo, né? Isso. Cada um ali com a sua parcela de contribuição, né? A gente tem uma qualidade melhor do atendimento do nosso paciente. Quando a gente foca, né, nesse modelo muito do médico, é uma visão, assim, às vezes, que as pessoas... que a gente gostaria de tirar das pessoas. Porque um enfermeiro, hoje, ele salva a vida de um paciente. Ele salva... E sempre. Ele salva a vida de um paciente e ele é fundamental. Hoje, a cozinha, né? A cozinheira também do hospital. A cozinheira, o pessoal da limpeza, se não tiver uma limpeza eficiente, nós evoluímos com um nível aumentado de infecção hospitalar. Então, assim... Sempre viemos, né? Nossa, então a gente precisa de todo mundo ali, desde a recepcionista do hospital, que a gente fala de equipe, mas voltando para a equipe de saúde, né? Ali, quando um hospital ele trabalha em conjunto, né? Todos os profissionais ali, como a gente acabou de comentar, às vezes, se eu tenho um psicólogo hospitalar, ele consegue identificar, por exemplo, quando aquele paciente que busca o atendimento, ele
ele está precisando mais, talvez, de uma ajuda psicológica do que de uma ajuda orgânica ali, naquele momento, né? Entendi. Um psicólogo, por exemplo, hospitalar, ele consegue diminuir o nível de ansiedade de um paciente que vai fazer uma cirurgia, porque o centro cirúrgico, para ele, é um mistério, né? Então, por exemplo, você pegar uma foto do centro cirúrgico, conversar com esse paciente, mostrar para ele o que é. O paciente, quando você pergunta assim para ele assim, Miguel, você vai fazer cirurgia daqui a pouco? Como que você está? Passa mil coisas na cabeça dele. E se eu morrer? Estou morrendo de medo. E a anestesia? Exatamente. Né? E se eu deixar minha mulher? Eu já conversei com um paciente que falava assim, eu não posso morrer, porque eu tenho uma mulher e 2 filhos, só eu que trabalho. Imagina. Então, assim, ele está com a cabeça ali sentadinho naquela cama ali, deitado ali, talvez, e a gente olha para ele, aparentemente ele está calmo, mas ele está cheio de questões ali dentro dele. Então, é interessante ter um profissional que senta ali do lado dele e deixa ele falar. Né? Isso pode ser um enfermeiro, pode ser um médico, mas assim, o psicólogo ele tem um olhar mais... Quando ele tem, o hospital investe nisso, tem um psicólogo hospitalar também, eu acredito que é um ganho muito grande. Tudo bem. A Paula e Baby Alves Santos também está mandando um aplauso aqui para você. Obrigado. É minha prima. A tua prima. Vamos falar com essa família aqui, a família Rosa, né? Está dizendo que tem outros sobrenomes. Beatriz Brentan, Lucimara Cristina Castro, Lolo e as Bonecas, Caroline Santos, Malu Vídeos, Paulo e Baby Alves Santos. Se inscreva no nosso canal aí agora, curte, compartilha, envia essa entrevista aí para os seus amigos, que ele está indo muito bem aqui na entrevista, está contando aqui assuntos importantes para nós. E voltar a ser professor, vai voltar ou não quer mais? Olha, a docência é uma paixão. É uma paixão. Eu não descarto. Mas você continua na docência ou não? Deu um tempo. Eu parei, dei um tempinho para poder organizar a vida, né? Senão você ia ter que ir no psicólogo também, né? Eu faço terapia. Você faz ainda? Faço terapia. A terapia é importante. A terapia continua sendo uma ferramenta uma ferramenta. Ao contrário do que as pessoas pensam, que a terapia ela é só eu preciso procurar o psicólogo quando eu não estou bem. A manutenção disso, e hoje nós trabalhamos muito com autoconhecimento, Miguel. Por exemplo, eu tenho uma ansiedade, mas o paciente chega e fala, olha, eu tenho uma ansiedade. A ansiedade, essa queixa dele é só uma pontinha. Essa ansiedade dele pode ter raízes, ligações com infância, com um monte de coisa ali, que a gente vai descobrindo aos poucos. Não adianta a gente também tentar querer resolver a vida, e isso foi uma ansiedade que eu tive no início da profissão, querer resolver a vida do paciente em 1, 2 sessões, 3 sessões. A gente quer tirar com a mão aquele sofrimento. Não é um comprimido, né? Não é um comprimido. E aí o paciente é moldado a se comportar de uma forma uma vida toda, né? Entendi. E aí a gente não vai conseguir resolver isso da noite para o dia. Ele já vem do berço, né? Com todos os problemas, né? Ô, Valdir, presta atenção aqui. Você que gosta de tomar um ansiolítico aí de vez em quando, o Valdir não se técnico. Parou ou não já? Ele está pensando, lá depois você responde. Faz uma consulta aí com o Bruno aqui, ó. Mas depois você me fala. Eu estou entregando ele fala, Miguel, que isso? É mundial a rede, ninguém vai ficar sabendo, Valdir. Em rede mundial. Mas olha, bacana essas explicações, mas então o pessoal os alunos podem esperar que você pode voltar até. Eu quero voltar. Na FATEC, eu gosto muito de dar ou no Barbosa Ferraz. Isso. E o curso técnico que você indica que as pessoas comecem pelo técnico e depois vão para a enfermagem? Eu acho que isso é muito relativo. É uma opção. É muito relativo, porque assim, hoje a gente tem muitas facilidades para a graduação, né? Certo. A FATEC mesmo possibilita muitas... É muito interessante, eu sempre falo, vai lá na FATEC, conversa com o pessoal, vê como que dá para fazer. Sempre tem um jeito. Claro. Estudar hoje não é tão difícil como era antigamente, já foi, né? Como já foi. Mas, às vezes, as pessoas estão passando por uma fase ali na vida que ela não consegue realmente, às vezes, pagar uma graduação, entrar numa graduação de cara, né? Direto, né? Ou, às vezes, ela não tem certeza daquilo que ela quer realmente, ela quer fazer uma experiência num curso técnico para saber se ela gosta, né? O curso técnico, para mim, foi muito importante. Eu fiz o curso técnico de enfermagem antes de fazer a graduação de enfermagem. Então, foi muito importante. Me abriu portas. Então, a partir do curso técnico, eu fui trabalhar numa farmácia. E depois... Quer dizer, você já passou a ganhar dinheiro com aquilo. Passei a ganhar dinheiro com aquilo. E aí, quando eu fui para a graduação, o conhecimento que eu adquiri no curso técnico me ajudou muito também na graduação. Então, eu sempre falo para as pessoas, não importa a ordem que você vai começar, mas comece. A enfermagem nos possibilita ter um curso técnico e a graduação. Eu não vejo muita diferença de qual ordem, por onde você começar, né? Eu acho que a pessoa pode buscar diretamente a graduação também. Se ele tiver condição de pagar, né? Exatamente. Porque às vezes ele está desempregado, não tem recurso, mas daí faz o técnico.
Porque o técnico aí hoje é gratuito aqui. Ó, eu tenho 10 anos, eu dei aula 10 anos no Barbosa. Hoje eu trabalho, Miguel, com 3 ex-alunas minhas que passaram num concurso. Olha aí. Então eu tenho 3 ex-alunas minhas ali na minha equipe. Já na tua equipe, no hospital? Fabiana, lá a no Tainá, municipal? a Josi, lá no municipal. Então eu dei aula para elas, E hoje elas passaram no concurso e hoje trabalham na minha equipe. Que bacana. Né? Então hoje elas fazem, a Tainá faz outro curso, eu tenho ex-alunos que hoje eu entro no Bom Jesus, eu entro no Maternidade, eu vou no regional, eu encontro um monte de ex-alunos mesmo. Você ainda faz uns plantões desses? Às vezes eu vou visitar, vou fazer alguma coisa ali, né? E encontro um monte de ex-aluno meu. Que hoje eu tenho ex-alunos meus que eu dei aula no curso técnico e que já se formaram na FATEC também, em graduação de enfermagem. E eu encontro com eles, aí hoje são meus colegas de trabalho também. Que bacana, hein? Ó, chegando mais mensagem aqui, o pessoal tá aplaudindo você aqui, ó. A Caroline Santos, o Maluvídeo, a Paula, né? Baby, ela mandou um orgulho de você, Bruno. Tá? Mandou um coraçãozinho para você, lojas, a Lolo e as bonecas, meu orgulho. Deus abençoe. E também a Amanda Tomem mandou aplausos, e a Marta Rosa. Eu quero agradecer a todos vocês que estão aí interagindo com a gente aqui. Eu vou lendo aqui e vamos trocando ideia. A Marta Rosa é minha mãe. A Marta Rosa, essa é a autoridade maior, então. Essa tá ligada lá. Ó. Essa aí. Dona Marta já mandou uns aplausos para você. E certeza tá. Ó, dispara essa entrevista para todo mundo, Dona Marta. Eu sempre digo que os familiares aqui das pessoas que vêm aqui, né? Manda entrevista para todo mundo, vamos divulgar que o Bruno esteve aqui, tá indo muito bem, tá de parabéns aqui nas explicações. Eu tenho uma colinha aqui de perguntas que eu sempre trago. Né? Ele está falando assim, como o ENAD influenciou a sua percepção sobre a qualidade do ensino superior na sua decisão da graduação? Deve ser o exame nacional... Do desenvolvimento, acho que do aluno, né? Da educação. Da educação. Do desenvolvimento da educação. Isso. O ENAD, ele acontece num momento muito difícil para o aluno, vou dizer bem a verdade, sabe? Por quê? Ele geralmente é no final da graduação. Então, nós estamos ali com um trabalho de conclusão de curso e tudo mais. Mas ele é uma obrigatoriedade. Então, toda a faculdade vai passar pelo ENAD, certo, né? Claro. O ENAD, só que o ENAD ele tem um ponto muito positivo, Miguel. Por quê? Eu sei que, às vezes, alguns alunos ficam apreensivos quando ouvem essa palavra ENAD. Tal turma vai ter que fazer o ENAD, porque então, nem todas as turmas fazem, né? Certo. Então, tal turma vai ter que fazer o ENAD. Gera um monte de... misto de ansiedade. Medo. Por quê? Porque eu tenho tanta coisa para dar conta. Eu tenho um trabalho pessoal para dar conta. Eu tenho ali um trabalho de conclusão de curso para fazer. Eu tenho o relatório de clínica de estágio para entregar e tenho o ENAD. Certo. Só que o ENAD ele é muito importante. Não, às vezes o pessoal fala assim, a faculdade... está interessado que a gente tire uma nota boa. Não, eu, enquanto aluno, estou interessado que a faculdade tire uma nota boa no ENAD. Claro. Por quê? Porque o meu diploma vai carregar o nome dessa faculdade. Vai ter mais peso. Vai ter mais peso. Então, a faculdade, a FATEC, eles têm um ponto muito positivo nisso. Eles contribuíram muito para nós, para que a gente fizesse o ENAD. Então, nós tínhamos aulas complementares de assuntos relacionados ao ENAD. Nós tivemos aula de produção de texto, que quanto tempo fazia que a gente não pegava para aprender, né, produção de texto, e a FATEC proporcionou isso para a gente. E produção de texto hoje é muito importante, né? Você mexe com o jornal, você sabe que redigir uma matéria ali, alguma comunicação, coisa... Né? Comunicação. E a FATEC proporcionou isso para a gente, deu maior incentivo, proporcionou um ambiente tranquilo e confortável para a gente poder estudar para o ENAD. E o que eu achei mais legal também, que me marcou muito da FATEC, foi o seguinte, né? No dia do ENAD, o dia do ENAD foi muito, muito bacana também. Porque se a faculdade fosse uma faculdade que só tivesse interesse que o aluno fosse lá e tirasse nota boa, não tivesse preocupado com o aluno, talvez isso não aconteceria. Mas no dia do ENAD, a faculdade estava presente ali com a gente. Então, nós chegamos para fazer a prova, a faculdade estava ali com um mimo para a gente, torcendo pela gente com uma caneta, alguma coisa, um chocolate ali para dar para a gente. Foi muito importante ver a presença deles ali. Por quê? Porque eles poderiam ter proporcionado para nós todas as aulas teóricas ali complementares, e no dia eles falassem, os alunos que vão lá agora se virem, né? Não, mas foi um gesto de muito afeto, assim, de muito carinho. Então, a FATEC sempre se preocupou muito assim, com os alunos, sabe? E o ENAD,
ele foi muito importante assim na nossa trajetória enquanto acadêmico, né? Proporcionou para a gente também ter uma noção daquilo que a gente aprendeu durante 5 anos. Então, nós vamos fazer uma prova baseado nisso, naquilo que nós estudamos durante 5 anos. Então, é interessante, é relevante para nós, né? Traz um desafio, né? É um desafio. Vou agradecer os nossos patrocinadores. Parar um pouquinho, só agradecer os patrocinadores que são importantíssimos quanto à entrevista aqui, né? O Bruno está fazendo, o Bruno Rafael Rosa, né? Psicólogo clínico, está dando aqui informações importantes para você que quer começar a carreira, para você que está na carreira, né? E está pensando em fazer um novo curso, porque hoje não basta você ter somente uma formação, né? Os bons profissionais eles estão buscando várias formações e a nossa idade média melhorou muito, né? O Brasil tem 74 anos, né, em média de longevidade hoje. Qualquer habitante do nosso país pode chegar a 74 tranquilo, média, porque estão indo 80, 83, 85, 90 anos. Amanhã eu vou no aniversário de 95 anos lá em Pitanga. O seu Dico Petrechen faz 95 anos amanhã, lá em Pitanga, e então aumentou muito, né, a longevidade dos brasileiros e até do mundo, mas vamos falar do Brasil. E o Bruno Rafael Rosa, que ele é psicólogo clínico, está dando uma dica aqui. Ele era enfermeiro, é enfermeiro, inclusive ainda continua atuando, mas já abriu fez uma nova formação de 5 anos, fez psicologia na FATEC e agora já está com consultório aberto aí 9 meses praticamente. Você abriu em janeiro? Uhum. Você abriu em dezembro, né? Em janeiro. Janeiro, então 9 meses que ele está com consultório aqui em Ivaiporã, já com a agenda boa, a agenda está lotada, numa matéria, numa área que nós estamos vendo quanto está crescendo a psicologia. E nós temos aqui a FATEC, Faculdade de Tecnologia Vale do Ivaí, que é uma das nossas patrocinadoras, mas a patrocinadora master do podcast Paranacentro. Quero agradecer ao Fábio, a Mara Costa, que acreditaram no projeto do podcast Paranacentro. E de cara já entraram e patrocinaram. Então, sempre a gente está aqui falando os cursos que a FATEC oferece. Eu estou usando o Jornal Paranacentro dessa semana, saiu na quarta-feira aqui, né? Inclusive, Connect FATEC mostra estruturas e novos cursos para mais de 1.500 visitantes. A FATEC está aqui, os alunos visitando já as novas instalações dos cursos da área de saúde, inclusive se preparando para a medicina aqui. E a KRD apresenta inovações para a construção civil na região, também é destaque essa semana. Marmoraria Marporã abriu e inaugurou a nova sede. Você que não viu o Paranacentro impresso, pode entrar nas redes sociais e ver, ou pode vir aqui no Jornal Paranacentro e buscar o seu exemplar. Mas vamos falar dos cursos que a FATEC oferece aqui em Ivaiporã: enfermagem, psicologia, aquela que você se formou, Bruno, direito ao agronegócio, biomedicina, logística, gestão comercial, gestão financeira, recursos humanos, ciências contábeis, agronomia e fisioterapia. Para os novos cursos que já estão com os vestibulares abertos, pedagogia, engenharia civil, arquitetura e urbanismo. E você está nessa semana, fizeram a mostra das profissões, a feira das profissões, Connect FATEC, e mostrou as estruturas novas da FATEC, ampliou a FATEC, preparando para receber o MEC aí para uma visita, talvez, aí da aprovação do curso de medicina, que está uma briga no bom sentido, uma luta para o Fábio, a Mara Costa, que são mantenedores, toda a equipe, o Rony Ferreira, o Paulo da Comercial, a Laísa do Financeiro, estão correndo atrás de trabalhar, inclusive todo o corpo docente da FATEC, e toda a equipe da FATEC, se preparando para, quem sabe, aí, em breve nós termos o curso de medicina, que vem complementar esses grandes cursos que eu já falei aqui. Então, se você precisar da FATEC, entra nas redes sociais, fatec.ivaiporã sem acento, vá na Avenida Brasil, conhecer as instalações da FATEC lá e agenda sua visita para ver as instalações na Avenida Brasil 45, ou ligue para 43-99660-0220 para você fazer uma visita à FATEC e agendar uma visita lá. Nós também temos
Aqui o Vasilhames Lourenço, que está com a gente patrocinando o podcast Paraná Centro. Produtos para a pecuária, para o agro, indústrias e do lar. Tambores para fazer coxos, para armazenar cereais, para captação de água e para a confecção de churrasqueiras. Se você precisar de alguma dessas coisas, Vasilhames Lourenço. Basta você ligar lá para o Dione, no telefone 4399-688-9058. E lá no sítio, ou ir lá no sítio São José, no Distrito Primavera, em Lunardelli, aqui pertinho, próximo a Ivaiporã, próximo a São João do Ivaí. Lunardelli é um município quase ligado aqui a nós, fica na divisa de Jardim Alegre, que está ligado a Ivaiporã. O Frigodasco, frigorífico de carnes, bovinas e suínas, indústrias de embutidos, defumados e frescais. Frigodasco, 42-3646-1695. Liga lá, você fala com qualquer um dos atendentes, eles também atendem pelo WhatsApp. Você ligando no 42-3646-1695 pode fazer pedidos, você que tem comércio, quer representar um dos melhores frigoríficos do Brasil. Isso eu falo porque já fui em muitos frigoríficos, não me senti tão bem como de ver a higiene e o capricho lá, Bruno, do frigorífico Frigodasco, lá em Pitanga. Ele fica ali passou o trevo indo para Guarapuava, você andou uns 4 quilômetros, já está ali no Rio do Meio de Cima, lado esquerdo, em Pitanga. Ligue lá, 42-3646-1695. Bilk Restaurante e Marmitaria. Quero parabenizar a Mafalda, a proprietária da Bilk Restaurante e Marmitaria, que ela está concorrendo já no prêmio de empresária de destaque da Cassinor, que é a Coordenadoria das Associações Comerciais do Norte e Noroeste do Paraná. E espero que ela ganhe e venha aqui no podcast Paraná Centro contar como é que foi a experiência. A Mafalda, que é uma empreendedora, toda a família Bilk são empreendedores, mas comandado pela Mafalda. Então, se você precisar da Bilk Restaurante e Marmitaria, ligue para 43-999-853552 ou 3472-1071 em Ivaiporã. Clínica Desenvolva, saúde e segurança no trabalho, para exames admissionais, demissionais, retorno ao trabalho, laudos ocupacionais, Clínica Desenvolva. Em Ivaiporã, no 43-999-645-7704 e em Faxinal, no 999-677-2988. Se você ouviu esses telefones, você pode voltar ao cursor da entrevista depois e ouvir esses endereços para você prestigiar os nossos patrocinadores. Faltando aqui a doutora Letícia Miyabara, que eu estou agora cirurgiã buco-maxilofacial, periodontia e implantes. A doutora Letícia Miyabara é uma das melhores também do estado. Eu gosto de falar isso porque a gente tem trazido profissionais aqui para patrocinar o podcast para escolhida a dedo, né? Que são profissionais que você fala com orgulho porque você conhece a história deles. Se você quiser acessar o consultório da doutora Letícia Miyabara, você vai na Rua Mato Grosso 820 aqui em Ivaiporã, ou liga 43-3472-2394 para agendar uma visita à cirurgiã buco-maxilofacial, periodontia e implantes dentários. O Instagram dela é Letícia_Miyabara. Miyabara é M-I-Y-A-B-A-R-A. Obrigado a esses patrocinadores especiais e todos aqueles que estão ali na tela do nosso podcast Paraná Centro. E está lá o Vasilhames Lourenço agora. Nós temos também aqui o Trans Ivaiporã Encomendas. A Trans Ivaiporã Encomendas, transporte rápido e seguro, coleta diária de manhã à tarde, de Ivaiporã para Maringá e Londrina. E também uma infinidade de cidades atendidas aqui pela Trans Ivaiporã. Basta você ligar no 43-99643-9191 ou 43-999-379696. E você vai ter a Trans Ivaiporã com esses destinos aqui, ó, coletas diárias, Bom Sucesso, Borrasópolis, Cambé, Cândido de Abreu, Cruz Maltina, Faxinal, Ivaiporã. E também de Ivaiporã para Jardim Alegre, Lidianópolis, Lunardelli, Manuel Ribas, Mauá da Serra, para Maringá. Você também pode ter Rolândia, São João do Ivaí, São Pedro do Ivaí, Tamarana, Floresta, Itambé e Pitanga. E tem também coletas terças e quintas-feiras em Grandes Rios, Rosário do Ivaí, Rio Branco do Ivaí. E segunda, quarta e sexta-feira, Arapuã, Ariranha, Jandaia do Sul e Mandaguari. Parabéns aí a Trans Ivaiporã Encomendas, transporte rápido e seguro. Parabéns a toda a diretoria, que tem visão, né? Já veio patrocinar o podcast Paraná Centro e com certeza vai ganhar o mercado aí bem rapidinho. Agradecer aqui, ó, todas as nossas
a nossa audiência que estão mandando mensagens aqui para nós. Vou até relatar os nomes para vocês curtirem e compartilhar. E mandar essa entrevista para mais pessoas. A Evelyn Renata, a Bruna Rosa, a Beatriz Brentan, a Lucimara Cristina Castro, a Lucimara também mandou outra mensagem, o Lolo e as bonecas, deve ser Lolo. Esse eu não conheço ainda. Mas é alguém mandando aqui. Caroline Santos, Malu Vídeos, Paula e Baby Alves Santos, quem mais? Amanda Tomem e a Marta Rosa, que essa é a mais importante de todas, que é a mãe do Bruno aqui, que está ligada lá. Sem dúvida. Dona Marta, capricha aí, curta, compartilhe, já se inscreva no nosso canal, porque o podcast Paranacentro tem entrevistas maravilhosas. Nós temos trazido aqui grandes profissionais que estão dando aula, assim como o Bruno está fazendo aqui, está indo muito bem na sua entrevista. E vamos continuar aqui o nosso bate-papo. Deixa eu olhar na minha colinha aqui de perguntas, coisas importantes. Vou ver aqui. Vou escolher uma pergunta bem boa aqui. Várias nós já respondemos, você já respondeu. Olha, quais foram os obstáculos enfrentados durante a sua trajetória acadêmica? Essa é uma boa pergunta. E como você superou? Fala aí. Eu acredito que a gente eu até dei uma passadinha nisso também, foi ter 2 empregos, certo, né, e a pandemia na trajetória acadêmica. Mas assim, vamos afunilar então, vamos para o curso mesmo ali, né? Eu acho que o maior desafio mesmo é você chegar cansado para estudar. Trabalhou o dia todo. E ter a segunda graduação também. Eu falo que a segunda graduação, para mim, ela foi mais importante. Por quê? Porque eu acredito que eu levei ela mais a sério do que a primeira. Sim. Né? E aí você está, muitas vezes, inserido num contexto com, às vezes, outras pessoas que não estão ali, às vezes, tão motivados como você. Eu me via, muitas vezes, assim, como alguns alunos, não só da psicologia, mas outros alunos da primeira graduação, que às vezes a gente percebe que o professor está falando uma coisa super importante ali, mas eles às vezes estão combinando outra coisa e saindo e tal. E ir para a segunda graduação, para mim, foi muito especial. Eu falei, não, eu estou aqui agora, hoje é eu que pago essa graduação. E você já tinha sido professor. Já tinha sido professor, então sentar ali também foi um desafio, mas foi um desafio bom. Me desafiou enquanto pessoa, certo, né? Porque eu evoluí bastante fazendo a segunda graduação. O maior desafio realmente foi a gente ter que se adaptar no mundo pós-pandemia. Então, a pandemia pegou 2 anos ali e depois o terceiro ano, 3 anos nós podemos dizer que a graduação aconteceu com a pandemia, né? 2 anos e depois do terceiro ano a gente já tinha não tinha tantas restrições, mas estávamos ali ainda, né? E o cansaço mesmo, o maior desafio foi o cansaço. Muita gente que estudava comigo, Miguel, trabalhava muito durante o dia também. Eu acho que esse não foi um desafio só para mim. Trabalhar e estudar hoje é uma realidade, né? Entendi. E trabalhar à noite, estudar à noite, você trabalhar o dia todo e à noite você sair direto do serviço e ir para a faculdade, eu acho que é um grande desafio, sabe? Esse foi um dos maiores na tua vida. Eu vejo, não só por mim, eu falo não só por mim, mas por várias pessoas que também faziam esse movimento ali dentro da nossa sala, sabe? Entendi. Muito bem. E a faculdade sempre foi muito atenciosa com relação a isso também. Claro que eles não podem fazer muito com relação a isso, mas sempre no que eles podiam ajudar, eles ajudavam bastante. E o curso de psicologia que você fez, você indica? Nossa, super indico. É uma pergunta que muitos... estou pensando em fazer. E você também entende, como eu falei aqui, que ele vai ser uma ferramenta deste século agora para ajeitar a vida das pessoas? Com certeza. Na verdade, eu indico. Eu falo que muita gente, às vezes, procura o curso para tentar resolver a sua própria vida. Eu acho que essa não é um bom critério para procurar. Né? Para se conhecer. Para se conhecer. Eu acredito que um processo terapêutico vai ser mais eficaz. Agora, a profissão, ela realmente é uma profissão promissora. É uma profissão científica, então tem muita ciência, ao contrário do que a maioria das pessoas imaginam. Que psicologia é só sentar dentro de uma sala e escutar uma outra pessoa. Entendi. Essa escuta ela não é tão simples assim quanto parece, porque enquanto a outra pessoa está falando comigo, né, eu estou tendo que captar coisas ali nas entrelinhas daquela sessão que
faz toda a diferença depois para embasar o meu tratamento com aquela pessoa, né? Entendi. Então, a psicologia ela é uma profissão muito, muito científica, você nunca mais para de estudar. Então, hoje eu ainda continuo estudando, eu faço pós, né, em neurociência e comportamento humano. Olha aí. E não vou parar de estudar, porque cada paciente que chega, ele é único, eu não posso aplicar, tenho 2 pacientes com ansiedade. Então, eu não posso aplicar a mesma técnica, eu não posso tratar da mesma forma. Por quê? Porque a causa da ansiedade de cada um é diferente, né? Entendi. Então, eu tenho que ler artigo, eu tenho que procurar qual é o tratamento de ouro, o padrão ouro para ansiedade, para transtorno de personalidade. Então, é uma profissão assim que a gente não para de estudar nunca mais. Eu recomendo, eu acho que é uma profissão do futuro, como você disse. Eu acho que todo mundo caiu a ficha agora das pessoas que essa questão de psicologia não é mais não tem mais que ter esse tabu, esse preconceito com relação à profissão, né? Que a pessoa mimada que ia para lá, a pessoa que... A vergonha, nossa, eu preciso de um psicólogo, que vergonha procurar esse profissional. Antigamente a gente tinha muito isso, né? E hoje em dia não, hoje em dia nós percebemos que as pessoas elas procuram e elas têm uma melhora de qualidade de vida muito grande. Significativa. Às vezes ela está ali empacada, ela não sai do lugar, ela tem um monte de coisa ali que prende ela, às vezes ela está... relacionamento é uma coisa que hoje aparece muito no consultório, né? Quer dizer, hoje é a vida 2, né? A vida 2, casal, namoro. Às vezes ela está ali, ela só precisa de uma ajuda para ela ver as coisas de um outro ângulo ali, para ela tomar uma decisão importante, que vai ser importante para o resto da vida dela. Tem embasamento, né? Aí você dá um embasamento científico, né? E a psicologia nos proporciona isso, ela nos ajuda a ajudar outras pessoas dessa forma. Interessante. O Elião Raiz, ó, mandou... Conhece, não? Elião Raiz mandou uns aplausos aqui. Obrigado, Elião. Curta e compartilha aí e manda essa entrevista para frente. A Juliana Barbosa mandou aqui um elogio. O Bruno é um ser humano profissional incrível. Tá vendo? Obrigado, Juliana. Curta, compartilha, se inscreva no nosso canal no YouTube. E aperta o sininho lá para você receber as notificações. Temos grandes entrevistas como essa do Bruno aqui agora, que você está vendo, mas você vai virar audiência garantida no nosso podcast. Todos esses que mandaram aqui, com certeza, depois de assistir essa, vão assistir outras entrevistas, né? E importantíssimo a gente falar desse bate-papo. A gente está falando aqui com o Bruno Rafael Rosa, ele é psicólogo clínico, fez formação lá na FATEC, psicologia da FATEC, já está dando uma aula aqui muito legal sobre as questões. E nas questões, qual a dica que você dá para os pais? Agora vamos entrar na área, os pais que estão criando filho. Essa geração agora que eu lembro que quando a nossa geração começou a crescer, vinha dos... muitos nem vão saber isso aqui, mas os hippies. Os hippies dominaram e fizeram um encontro de Woodstock lá no meio da lama, com música, que virou um escândalo mundial. E assim, aquela geração anterior a nossa, essa geração não vai dar nada. E essa geração nossa deu muito boa, graças a Deus. E agora vem a sua geração e a próxima geração. Qual a dica para os pais criar filhos? O que os pais estão errando e o que eles podem melhorar, na sua opinião, para ter filhos mais competitivos, porque o mundo não é fácil, fraco, como a gente está vendo as pessoas jogando videogame, como se o mundo fosse um videogame. Olha, eu acho que o maior desafio hoje dessa geração, Miguel, é os pais não pouparem tanto os filhos do mundo real, né? Das frustrações do mundo real. A frustração ela nos ajuda a crescer muito. Né? É uma dica essa? É uma dica. Hoje a gente tem uma super proteção dessas crianças, né? Então, a gente coloca elas ali numa redoma de vidro e não quer que elas sofram. E o sofrimento, ele faz parte do ser humano, né? Do crescimento. Então, eu vejo assim que hoje as pessoas, os pais, eles querem poupar demais os filhos. Aquilo que eles sofreram na infância, que eles não tiveram, eles querem hoje proporcionar e às vezes de uma maneira muito exagerada. Então, acaba não tendo muito limites, né? Eu vejo que hoje em dia a gente tem assim uma geração que está crescendo com limites muito prejudicados. E eu acredito que o limite, ele nos ensina muito. Né? E aí, para mim, hoje, o maior desafio é a terceirização da educação do seu filho, da criação do seu filho.
Você terceirizar para a escola, você terceiriza, você perde para o celular, porque o celular passa mais tempo com o seu filho do que você. Para a avó, para o né? avô. Para o avô ou para a avó, e isso não é pai, né? Isso não é mãe. O avô, a avó, o colégio, o celular, eles não podem nunca e nunca vão conseguir suprir o papel de um pai e o papel de uma mãe na vida de um filho. E aí, o que está acontecendo? Nós temos os pais também. Existe até um nome, né, hoje, chamado nomofobia, que é o medo de você ficar sem o celular. Então, a gente perdeu aquela qualidade legal da família, né? Então, por exemplo... Tem o nome? Como é que é o nome? Nomofobia. Nomofobia. É. Olha, eu não tinha ouvido ainda. A gente perdeu aquela qualidade. Se você entrar numa casa hoje, você vai ver que cada um está com o seu aparelho. Sim. Eles perderam a qualidade da presença, a qualidade da mesa, de se sentar à mesa, de fazer alguma atividade em família. O trabalho tem tomado muito tempo. Eu sei que hoje é muito difícil. O homem e a mulher, eles têm que trabalhar, mas eles precisam também, naquele momento que eles ficam com o filho ali, eles precisam fazer aquele momento valer muito a pena. E a gente percebe hoje esse distanciamento da família dentro da própria casa. Tipo, fica quieto aí, dá o celular. Exatamente. Né? A gente, dá o celular que fica quieto. A criança, ela não tem regulação emocional, a criança. A criança, ela precisa de um corregulador, ela precisa de um pai e uma mãe, que um exemplo bem clássico, né? Você leva uma criança no mercado e você fala para ela, olha, eu não vou comprar para você tal coisa hoje. Mas quando chega lá, ela vai querer, ela vai fazer uma birra, ela vai se jogar no chão. O que tem né? que fazer? A gente tem que acolher essa criança. Por quê? A gente não vai brigar com ela, porque o adulto saudável que a gente espera não é a criança. A criança, ela vai de 0 a 100 muito rápido, né? É. A gente tem que acolher essa criança ali, a gente tem que regular essa criança emocionalmente Mas falando. ali no mercado, dá a dica, como é que é acolher? Acolher não dá? Não dá. Acolher é sentar, é conversar, é chamar ela para conversar até ela se acalmar. E quantas vezes a gente vai ter que fazer isso? Quantas vezes for necessário. Entendi. Por quê? Porque o adulto sou eu, não é a criança. Entende? Então, não é batendo, não é traumatizando a criança que a gente vai conseguir alguma coisa, vai conseguir que ela cresça um adulto saudável emocionalmente falando. Você entende que a vara tem que ser aposentada mesmo? A varada na bunda não serve? Porque da nossa geração não era varada, era cacetada mesmo e não teve choro. Todo mundo apanhou, né? Todo mundo apanhou e na nossa vez agora não pode bater. Exato. Entendeu? Na verdade, eu acho que assim, o pessoal fala... Valdir? Eu acho que tem que ser aposentado. Hoje, como profissional da área da saúde mental, o pessoal fala assim, mas eu apanhei e dei gente, né? Deu gente traumatizada, mas deu, né? Hoje está lá, é uma pessoa inibida, não consegue conversar com as outras pessoas, não consegue se relacionar, não consegue dialogar, né? Então, são pessoas que cresceram também, têm os seus traumas, mas acham que está tudo bem, está tudo tranquilo e o mundo funciona dessa forma. A violência nunca vai ser um critério, nunca vai ser uma indicação para a gente tratar uma criança, cuidar de uma criança. Tem outros meios. Quais os meios? A conversa, o diálogo, a presença. Como é que estabelece a autoridade de um pai para o filho? Fora você ter autoridade física, né? Que você vai fazer uso dela de qualquer forma, pelo seu tamanho, pela sua entonação de voz. E qual que é o outro? Na verdade, sim, Miguel. Que você pode indicar aí? Eu acho que você perguntou sobre... Autoridade. Como é que estabelece essa autoridade? Eu acho que a primeira pontuação é a questão do respeito. Né? Eu tenho que entender que essa criança... o respeito não é só... Eu exijo o respeito da criança, mas eu também preciso respeitar essa criança. Eu preciso entender que é fisiológico esse cérebro da criança não funcionar. Ele não funciona. A criança não sabe o que é certo e o que é errado. Exatamente. Entende? Aí eu posso fazer uma escolha de como ensinar essa criança. Eu vou ensinar no método tradicional, antigo, que eu vou colocar de castigo, eu vou humilhar com palavras, eu vou gritar, eu vou elevar o tom de voz, eu vou fazer isso, que vai ter um resultado, mas não é um resultado bom, não é um resultado positivo, é só um resultado mais rápido, porque a criança fica com medo, ela fica inibida. Mas eu também posso chamar essa criança e ensinar ela da forma correta. Eu posso sentar com ela, acolher ela, abraçar ela, eu posso explicar para ela. E aí, qual que é o grande problema hoje? O problema é que as pessoas acham que ter autoridade é ter alguém submisso a você. E não é assim que funciona. Né? O problema é que a vara, o bater, isso tem um resultado muito rápido, mas dá um resultado que gera trauma e medo. Né? A criança não vai parar de fazer o que ela está fazendo
porque ela te respeita, mas por medo. Entendi. O exemplo, ele arrasta. Então, quando você chama essa criança, senta com ela e conversa. Ah, Bruno, mas eu vou ter que fazer isso quantas vezes? Eu já falei. Quantas vezes for preciso até ela aprender. Quer dizer, tem que ter dedicação. Tem que ter dedicação. Os pais não querem isso, aí né? que está o grande problema. Essa criança, ela exige dedicação do pai e da mãe para ela. Ela exige tempo com essa criança. Certo. Quando você joga a criança, fica o dia inteiro na escola, fica o dia inteiro em tal lugar, vai com a tua avó, vai com... Fica quieto agora com o celular. O que você está ensinando para essa criança? Desenho infantil. Tem pai que solta o celular na mão da criança e não monitora. Nem todo desenho infantil é para criança. Claro. Aí você tem ali, o desenho ensina a responder, o desenho ensina um monte de coisa, e daí a criança volta para você e você briga com a criança porque ela está aprendendo. Mas quem deu o celular na mão da criança foi o adulto. Então, quer dizer que tem que ter uma atenção especial, como sempre teve, né? E agora, com esse novo modelo de trabalho, os pais não conseguem, né? Não. Eu acho que, a partir do momento que você se propõe a ser pai e mãe, você tem que pensar nisso. Você tem que pensar que a sua vida, ela não vai ser mais a mesma. E que aquela criança, a educação dela não pode ser terceirizada. Você é responsável por ela. Quantos anos? O principal, que aquela criança vai ter que ter acompanhamento mesmo forte. Desde o início. Não, até quantos anos? Desde o início. Nasceu, tudo bem, mas até quantos anos você acha que, meu filho está formado? Não, eu acho que para o pai e para a mãe, não existe isso, né? Exato. Eles vão estar ali participando da vida desse filho o resto da vida. Porém, obviamente que existem coisas que são da idade, Sim. né? Então, um adolescente precisa ser muito monitorado, acompanhado, mas vai chegar uma fase que a gente solta e essa pessoa vai tocar a vida dela. Para voar. Então, começa ali com a faculdade, geralmente, que é uma das primeiras experiências que a pessoa faz sozinha, depois eu até falo, né? Hoje em dia a gente precisa cortar esse cordão umbilical, os pais hoje estão treinando os filhos para ficar em casa, né? Então, precisa os filhos sair de casa, eles precisam aprender a pagar boleto, pagar conta, trabalhar. Tem que dar obrigação. Tem que dar, tem que soltar, tem que desenvolver os potenciais ali. Né? Tem muito pai e mãe que segura, prende esse filho ali, né? Coloca debaixo da asa aqui, não quer que saia. Né? E eu falo que, não tem uma idade determinada para a gente fazer isso, mas eu acredito que o pai e a mãe tem que ir soltando. O quanto aquela pessoa ali, que é o filho, quanto antes ele ser uma pessoa independente, melhor. Né? Viu? Aquela história até os 7 anos que forma o caráter. Na verdade, tem muitas teorias. Isso é lenda ou o que é isso? A gente sabe que a questão do caráter, essas questões de personalidade, existem muitas teorias hoje. A gente não tem um consenso fechado. Entendi. Se você pegar a psicanálise, eles trazem um conceito, TCC traz outro conceito, que é das abordagens da psicologia. A gente não tem um conceito. O que a gente sabe hoje é que a criança ela tem um cérebro imaturo. Né? Ela tem um cérebro imaturo e ela registra, né, tudo aquilo que você faz, que você ensina para ela, seja algo bom ou seja algo negativo. Então, a gente precisa ao máximo poupar essa criança ali em todas as fases dela. Todas as fases, até o adolescente também. Para mim, que sou da TCC e estou indo para uma abordagem chamada terapia do esquema, que nós acreditamos que a infância e a adolescência ela é muito crucial para nós. Mas, por exemplo, vou dar um exemplo para você. Nós temos uma teoria chamada teoria do apego. Aquela criança que não foi acolhida, envolvida, que o pai e a mãe ganhou ali, teve aquela criança e deixou ela, não deu atenção. Né? Aquelas teorias antigas, por exemplo, deixa chorar senão vai gostar de colo. Vai ficar querendo ficar no colo, deixa chorar. A gente sabe que hoje isso é prejudicial. A gente precisa ofertar um apego seguro para essa criança, para que ela seja um adulto seguro depois. Entendi. Entende? Então, todas as fases têm as suas particularidades, né? O bebê recém-nascido, ele também precisa de atenção e de acolhimento, tanto quanto o adulto, né? Certo. Então, desde a primeira fase, desde quando o bebê nasce ali, tudo que a gente faz para ele de afeto e carinho é investimento. Entendi. Eu estava ouvindo um profissional falar e ele diz o seguinte, que pais inteligentes têm filhos inteligentes. Aí foram fazer os estudos, disseram o seguinte, mesmo que fossem adotivos, as pessoas ficavam inteligentes com pais inteligentes adotivos. O resultado foi que eles viram que o seguinte, que é o meio que faz a pessoa. É isso? Exatamente. Você concorda com essa teoria? Nós temos hoje, né, nós temos
dentro da neurociência, a gente tem a epigenética. A epigenética trata desses assuntos hoje. É uma partezinha ali da neurociência que fala da contribuição do meio para o surgimento ou não de doenças, né? Não só doenças físicas, mas doenças mentais. Então, nós já trazemos, hoje já é um consenso na neurociência que nós trazemos também, herdamos doenças mentais ali, já trazemos um combo, só que fica tudo guardadinho ali. É a mesma coisa, Miguel, por exemplo, para ficar mais claro, eu tenho lá na minha família diabetes. Então, eu vou nascer com uma propensão a desenvolver diabetes. Porém, o meu estilo de vida é o que vai determinar se eu vou ou não desenvolver. Não é aquela... Entende? Não é hereditário. Não é hereditário. Então, a gente hoje já sabe, por exemplo, que alguns neurônios ali, algumas partezinhas do neurônio, ela vem prejudicada quando a pessoa sofre um trauma. Ela passa isso para outra geração. Entendi. Porém, a forma como eu vou contribuir para o crescimento dessa criança, dessa pessoa, vai influenciar se ela vai ou não desencadear, por exemplo, um processo depressivo, uma crise, um processo de ansiedade. Então, eu acho que aquilo que eu falei para você, desde o início, a hora que você se propõe a engravidar, eu falo para o pessoal, vamos cuidar dessa casa. Eu atendo algumas mulheres que queriam engravidar, uma inclusive engravidou, graças a Deus, e eu falo assim para elas assim, vamos cuidar da casa, né? Vamos cuidar da casa primeiro, atividade Exatamente, física. a primeira casa da criança. Né? Cabeça, tudo isso. Por quê? Porque isso daí é investimento. Claro. Nasceu o bebê, vamos cuidar dessa mulher, para ela poder ofertar carinho, rede de apoio para ela poder ofertar afeto para essa criança, porque tudo isso é investimento a longo prazo. Quando a gente fala de investimento, o pessoal pensa em dinheiro, né? Sempre, né? A primeira coisa que vem, né? Vou investir em dinheiro. Não. O investimento é às afeto. Às vezes uma caminhada também da mãe, né? Que você falou, a parte física. Isso. Não, hoje em dia, né, quando a gente fala de psicologia, tem que cair por terra aquela ideia de que o paciente chega, senta e fala. E eu sempre pergunto para o paciente, talvez a enfermagem me ajudou um pouco nisso, né? Como é que está a dosagem de vitamina? Está bem? Porque vitamina D, vitamina B12 baixa, a pessoa tem sintomas depressivos. Olha aí. Então, se ela suplementar, por exemplo, vitamina D... Ontem nós falamos disso aqui. B12, ela vai ter qualidade de vida, entende? Magnésio. Então, eu sempre falo assim para os meus pacientes, procura um médico, faz um check-upzinho assim, pede uma dosagem de vitamina, procura uma nutricionista. Por quê? Às vezes o paciente vai ficar ali, Miguel, vindo toda semana, gastando dinheiro comigo ali, né? Sessão. E não melhora? E não melhora. Aí ele vai lá e suplementa, ele consegue ter ânimo até para a gente poder, para ele acatar aquilo que eu estou pedindo para ele. Entende? E claro, em último caso, a gente também sempre faz o encaminhamento para o psiquiatra, né? Muito bem, eu estou falando aqui com o Bruno Rafael Rosa, ele é psicólogo clínico, está dando uma boa aula aqui, estou gostando de ver. E vamos falando aqui com quem está interagindo com a gente aqui no chat do podcast Paraná Centro no YouTube. A Carla Pires, olha, mandou uma declaração de amor à sua prima. Amo você, primo. O Hans Richter Júnior, nossa audiência garantida, quero agradecer o Hans, direto lá de Curitiba, ele está acompanhando. Esse assunto interessante. Bom dia, amigo. A sociedade está criando homens fracos. Tempos difíceis virão. Eu também concordo com essa colocação dele. Homens fracos. Homens fortes fazem tempos fáceis. E homens fracos fazem tempos difíceis. E a Caroline Santos, ela diz, nós como pais estamos enfrentando uma dificuldade enorme com telas. Nem as crianças estão tendo paciência para brincar de verdade. Verdade, né? E a Catiúcia Yokota Poli, conhece? Minha amiga. Mandou uns aplausos para você. Você viu aqui, ó, as duas colocações aqui, a do Hans e da Caroline Santos. Uma está dizendo, nossas crianças não estão nem as crianças estão tendo paciência, né, de brincar de verdade. Miguel, os pais precisam levar essas crianças lá para o quintal e arrumar as brincadeiras? Sem dúvidas. Fala isso. Na verdade, assim, quando a gente fala de tela, eu sei que cada profissional vai ter uma opinião, talvez pode até divergir de mim. A minha pós de neurociência, nós estudamos muito essa questão de tela, do impacto das telas hoje na sociedade, não só na vida da criança. Agora, eu acho uma crueldade você privar a criança de brincar como nós brincamos na nossa época e deixar ela na frente de um celular. Né? Nós estamos colhendo frutos muito negativos hoje das telas na vida da criança. Né? Do excesso, né? Do excesso de tela na vida da criança. A orientação que eu faço para os pais deixa essas crianças se sujarem,
deixa essas crianças tomar chuva, arrancar o tampão do dedão do pé, como a gente fazia antigamente, ralar o joelho, né? A criança precisa disso, na verdade. São partes das frustrações que você falou, né? Que nem tudo é só... E brincar, né? De maneira isso é muito saudável para o desenvolvimento infantil. O brincar é muito importante e não é tela. Tela não é para criança. Tela não deveria ser para criança. Sim. Entende? A tela não é nem para o adulto. O adulto precisa se monitorar um pouquinho mais também com relação à questão de tela. A tela prejudica todo o nosso funcionamento cerebral, orgânico, né? Muita gente fala assim, Bruno, eu não estou dormindo bem, né? Não consigo dormir bem. Por quê? A gente tem um ciclo circadiano. Lembra que os nossos avós, eles dormiam cedo, conforme escurecia, acordavam cedo. Cedinho, né? Madrugava. Então, o que acontece? Quando está escurecendo o dia, Miguel, a nossa retina ela capta uma baixa luminosidade e nós produzimos um hormônio chamado melatonina, que ajuda a gente a entrar no estágio do sono que descansa. Hoje em dia, quando eu coloco o celular na minha cara ali antes de dormir, fico com o celular ali passando as coisas ali, o que a minha retina entende, né? Ela capta uma alta luminosidade e ela não vai produzir melatonina. Ela entende o quê? Tá dia. Eu não preciso produzir. E aí a pessoa acorda cansada no outro dia, vai para o trabalho cansado. E às vezes é só uma hora antes de dormir, ela desligar o celular dela. Entendi. Se despedir de quem ali precisa se despedir, desligar o celular, fazer uma leitura, diminuir a luminosidade para ela dormir melhor e acordar disposta no outro dia. Muito bem. O Bruno Rafael Rosa, psicólogo clínico, você atende, pode dar o teu rede social, telefone, que aqui não tem problema disso. Meu Instagram profissional é Bruno Rafael Psicólogo, né? @Bruno Rafael Psicólogo, e o meu Instagram pessoal é o Bruno Rafael. Certo. Né? Eu atendo aqui na Clínica Vila Real, do ladinho da Clinicão. Próximo ali, aqui, né? bem pertinho, né? Paraná Centro. Atendo ali. Tem telefone lá? Qual o telefone? Você lembra? Agora eu não vou lembrar de cabeça. Então, mas você passou a tua rede social aí, o pessoal já manda pergunta para você lá. Pode mandar, fica à vontade. Muito bem, nós vamos finalizar agora. Eu quero agradecer cada um que mandou mensagem aqui para nós. Eu fico feliz e peço para vocês, muita gente compartilhou, a família inteira já entrou aqui. A Evelyn Renata, a Bruna Rosa, a Beatriz Brentan, a Lucimara Cristina Castro, Lolo e as Bonecas, a Caroline Santos, Malu Vídeos, Paula e Baby Alves Santos, quem mais aqui? A Amanda Tomem, a Marta Rosa, que é sua mãe, o Elião Raiz, a Juliana Barbosa, a Carla Pires, o Hans Richter Júnior, a Caroline Santos e a Catiúcia Iocota Poli. Quero agradecer a todos vocês que interagiram aqui com a gente, aqueles que acompanharam a audiência. Não esqueça de compartilhar. Se você estiver no YouTube, se inscreva no nosso canal, aperte o sininho lá. Nós temos trazido entrevistas como essa aqui do Bruno Rafael Rosa. Hoje é a 140ª entrevista. 140 entrevistados, todos do seu nível e ótimos profissionais, que é o que o Paraná Centro faz, trazendo informações importantes para as famílias, para as pessoas, para viver bem. Para ter qualidade de vida, você precisa de informação. País que se desenvolve é país que tem comunicação. Por isso que o podcast Paraná Centro veio para somar ao jornal impresso Paraná Centro, às redes sociais do Paraná Centro. Então você pode nos acompanhar que você não vai perder. Vou ganhar aqui um novo... Se inscreva no canal, me promete lá. No podcast você acompanha, manda sugestão. Um grande profissional. Obrigado, Bruno. E para encerrar, eu quero fazer uma pergunta que eu deixei aqui para você. Deixe uma mensagem inspiradora para todos que sonham iniciar uma carreira, uma graduação e que estão vivendo esse sonho, até para os que estão vivendo. Qual que é a tua mensagem de inspiração? A minha mensagem é... Para começar, às vezes a gente fica pensando demais, né? Eu fiquei pensando muito ali, se eu começo ou não começo. Quando a gente sente essa inquietação, essa incomodação, é porque a gente deve começar algo novo na vida, né? A vida ela não é linear, ela tem algumas curvas ali, então a gente pode sim mudar o plano, mudar a rota ali, independente da fase da vida, né? E construir uma carreira vai ser sempre algo muito motivador. Certo. Então, hoje eu consigo olhar para a minha vida e falar assim, não, eu estou vivo, eu não estou parado, eu não estou parado escolhi uma profissão. Talvez muitas pessoas falem, eu vou aposentar nessa profissão. Eu acho que é válido também, mas eu acho que você mudar de ideia e começar algo novo sempre vai manter você muito vivo. Muito bem.
Essa é a sua mensagem. É a minha mensagem. Pode despedir da dona... Como é que é o nome da mãe? Dona Marta. Pode olhar lá, dona Marta, que ela está acompanhando, os parentes aí. A Dona Marta, todo mundo que acompanhou aí, muito obrigado. Deus abençoe vocês. E só não vou almoçar hoje lá, porque eu tenho compromisso aqui, tenho paciente logo daqui a pouco já, senão eu ia almoçar lá com ela hoje. Obrigado, hein? Eu que agradeço, Miguel. Pela presença aqui, foi um prazer te receber aqui. Superou minhas expectativas, tá? Agradecer a FATEC que deu a dica desse profissional e garantidamente o seu futuro é brilhante. Dá para ver aqui pelo seu empenho, pela sua dedicação, pelos seus estudos. Obrigado. Obrigado. Obrigado a você que nos acompanhou. Em seguidinha nós já vamos ter aqui mais uma entrevista. Hoje é dia do contador. Nós temos 2 contadores aí esperando, a Patrícia Carvalho da Silva, né? E temos aí também o João Macias Nogueira, 2 contadores que vão falar um pouquinho de suas carreiras e desse dia importante para todos, né? O americano tem eu falo americano que são um povo desenvolvido. Ele diz assim: tenha um bom contador e um bom advogado e será feliz. Então começa por aí. E um bom psicólogo hoje aqui. A Paula e Baby Alves Santos diz: Deus abençoe sempre. Obrigado ao Thiago Eduardo também, que mandou um aplauso aqui. E obrigado a você que nos acompanhou. Obrigado ao Valdir, que está ali na técnica, atento nas entrevistas, nas conversas, e ao Marquinhos, que acompanha todo o processo aí do podcast Paranacentro e dirige essa ferramenta nova do Paranacentro. Obrigado. Daqui a pouquinho, 10h30, nova entrevista.